versículo 16. Todos conhecem esse texto, mas vamos abri-lo. E hoje eu queria falar, João 3,16. Você entendeu mesmo esse texto? Um texto tão falado, tão lido, mas às vezes não tão bem entendido. Já que todos achem, assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos pelo teu propósito salvífico em relação aos pecadores, a nós, Senhor. E eu te peço, Pai, nesta noite, que o teu Santo Espírito trabalhe nos corações e que possamos entender as verdades profundas desse texto, Senhor. Também oro, Deus, pedindo, Pai, que o Senhor aplique a mensagem e que nós tenhamos a ousadia de proclamar essa mensagem tão simples, porém tão profunda e maravilhosa, Pai. Que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Deus, para salvar aqueles que creem, Senhor. Também te peço, Pai, por mim, Senhor, que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Esse é o tipo de texto que todo mundo conhece, pelo menos os crentes, e é possivelmente, junto com o Salmo 23, o texto mais lido e conhecido da Bíblia. O versículo 1 do Salmo 23, o verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e João 3,23, são os textos mais conhecidos das Escrituras, um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento. Porém, assim como o Salmo 23, ou o Salmo 91, que vira um amuleto que fica aberto nas casas, lá na sala e pegando poeira, que fala que nós somos protegidos por Deus, João 3,16 muitas vezes é visto também como um amuleto, como um versículo, não é porque Deus amou o mundo, uma coisa solta, sem a devida compreensão do texto. Esse texto, segundo Spurgeon, é o texto que salvou milhões de almas, e é o texto do Billy Graham. Billy Graham vivia pregando esse texto, como ninguém, ainda não vi ninguém superar Billy Graham na pregação desse texto, e obviamente eu não pretendo fazer isso hoje, porque não tenho essa capacidade, e sou um anão perto dele. Porém, quando nós olhamos esse texto aqui mais de perto, a gente observa que quem está falando possivelmente não é o autor, é o próprio Senhor Jesus. Aqui é uma conversa de Jesus com quem? Com Nicodemos. E ele fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos, você tem que nascer do alto. E como você não entende isso, Nicodemos? Você não sabe que ninguém subiu ao céu senão o Filho que desceu do céu, o Filho que está no céu, porque Moisés levantou a serpente. Então assim importa que o Filho do Homem também seja levantado na cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o diálogo. Aí ele vai dar um motivo, por que o Filho veio, por que o Filho desceu, por que o Filho se fez carne, que é o assunto do Evangelho de João. João capítulo 1 fala: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo criou todas as coisas, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E por que o verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele faz isso? Aí ele responde no verso 16. Por que o verbo, Jesus, o Deus o Filho, aquele que é gerado, não criado, veio a este mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aqui é uma resposta a tudo que Jesus e o próprio evangelista João falou anteriormente. Por que Deus fez isso tudo? Agora, uma pergunta aos irmãos: quem é o sujeito principal do versículo 16? Alguém arrisca? Se errar, não perde salvação, não se preocupa. Quem é o sujeito principal, a figura principal, o personagem principal do verso 16 do capítulo 3 de João? Não. Deus, no caso Deus o Pai, que enviou seu Filho. A gente às vezes acha que o sujeito principal é o mundo amado, somos nós. Mas o centro, a figura principal do capítulo 3, versículo 16, é Deus o Pai. Porque ele está falando o que Deus o Pai fez, e por isso que Jesus veio ao mundo. Então Deus é o centro dessa passagem e não o homem. E o que é que nós temos aqui nessa geração que afirma que Deus é amor, e Deus é amor, e usa muito esse texto para isso? Temos aqui um versículo, Jesus nos diz que, aqui esse verso, Jesus fala
sobre Deus, Jesus fala sobre o amor de Deus, e Jesus fala sobre o objetivo do amor de Deus. Então, ele começa falando sobre Deus. Verso 16, fala de Deus, porque Deus amou o mundo, e aqui é a chave para a compreensão do texto. Ele fala, porque Deus, então devemos entender quem é esse Deus, porque a pessoa lê esse texto, eles verificam esse texto, e eles têm a sua própria noção de Deus. A gente às vezes fala do amor de Deus, mas não explica quem é Deus. Por isso que eu gosto da abordagem wesleyana de evangelismo, que mostra que Deus é santo, e Deus quer santidade, aquela coisa toda. Porque a gente fala, Deus amou o mundo, mas qual Deus? O Deus que eu forjei a minha imagem, de acordo com a minha semelhança? O Deus que eu criei em minha mente? O Deus que Ele é um Deus que existe para me satisfazer? Um Deus que é um Deus que concorda com tudo que eu faço? É uma energia superior? Qual Deus que amou o mundo? Jesus está falando de um Deus específico aqui. E obviamente é o Deus dos judeus, o Deus hebraico, o Deus revelado nas Escrituras. Ele fala, porque Deus amou o mundo, então devemos entender que Deus é esse Jesus está dizendo, porque a gente escuta muito, Deus é amor, e Deus é amor, a gente vai ver isso? Porque Deus ama o mundo, mas qual Deus? Você sabe qual Deus Jesus está falando? Então vamos ver qual Deus Jesus está falando. Ali em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, lembra, Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos é o quê? É um hinduísta? Ele é um judeu? Então, ele está falando de Deus naquela visão revelada nas Escrituras. Deuteronômio, capítulo 6, aí temos o Shema, que os judeus recitam. Assim como os cristãos primitivos recitavam o Pai Nosso e o Credo, e os judeus recitavam o Shema, diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Deus que amou o mundo é um Deus que é Senhor. O Deus que amou o mundo é o Deus que tem autoridade. O Deus que amou o mundo é um Deus que é servido e não que serve. Então, quando a gente vai falar João 3,16, olha, Deus amou o mundo, Deus chamou toda a gente, tem que especificar de que Deus nós estamos falando. Porque hoje em dia, assim como sempre teve, há muitas noções erradas sobre Deus. Não estamos falando de um Deus que existe para satisfazer nossos desejos e felicidades. É um Deus que é Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse Deus que ama o mundo é o Deus que é Senhor. Então, quando proclamamos João 3,16, estamos dizendo o seguinte: olha, esse Deus é o Deus que é Senhor. É o Deus que é o Senhor da criação, o Senhor da sua vida. É o Senhor da sua história, o Senhor da sua existência. E ali em Marcos, capítulo 1, temos aqui o convite de Jesus ao senhorio desse Deus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Algumas Bíblias vão retirar a expressão reino do versículo 15, só que está em 98% dos manuscritos. Agora, olha que interessante, como é que era o convite de Jesus? Olha, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. O que ele está anunciando? Olha, existe um rei. Então, o Deus que amou o mundo é um Deus que é rei. Existe um rei, existe um reino que é governado por Deus, a qual eu sou o Senhor, Jesus, o Messias, aquele que governa, representando, porque sou um com o Pai. Então, quando nós falamos que Deus ama o mundo, estamos dizendo o seguinte: olha, esse Deus, além de Senhor, ele tem um reino, e nesse reino existem regras, tem leis, e nós entramos nesse reino por meio do arrependimento e fé. O anúncio que Deus amou o mundo não é um anúncio vazio. Olha, Deus amou o mundo, então vale tudo para você fazer, porque Deus te ama. Porque Deus quer o melhor para você, embora Ele queira, mas o melhor para mim e para você é nos submetermos ao seu reino, ao seu senhorio. Então, João 3,16 é muito esvaziado ultimamente. Por quê? Porque nós não entendemos a base do texto. Ele está falando de Deus e nós não sabemos. Eu falo nós no sentido genérico. Nós não sabemos quem é esse Deus. Agora, esse Deus que é Senhor, esse Deus que tem um reino, aprendi no seminário com o professor Marcelo, uma coisa que eu levei para a minha vida.
Você sai do seminário sabendo o seguinte: existe um Deus e não é você. Isso é fundamental. Não existe um Deus e não é você. Esse Deus que é Senhor, esse Deus que tem um reino, que está próximo, que nós entramos por meio do arrependimento e da fé no Evangelho, esse Deus é um Deus triuno. Ali em 1 João, e aqui eu vou usar como a Joanina, sem nenhum receio, porque acredito em sua inspiração. 1 João capítulo 5, versículo 7, e mesmo que ela não fosse um acréscimo como alguns falam, ainda assim, essa é a crença histórica da igreja. Tertuliano vai citar o verso 7, no ano 200, Jerônimo no ano 420, Agostinho no ano 430, diz o seguinte: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um. Então o que é que nós temos aqui? Não é um Deus que nós confeccionamos, é um Deus que se revela. Por que eu fiz questão de citar a Trindade? Porque esse livro vai dizer o seguinte: nós lidamos com um Deus que é mais complicado que a nossa mente pode conceber. Isso é uma evidência que nós não criamos. Ele foi revelado. Toda religião tem um Deus a qual você consegue entender. Você consegue conceber. Agora, a fé cristã tem um Deus que é revelado. Isso serve para nos humilhar. Por quê? Porque nós não podemos compreender todos os aspectos do Senhor. E é esse Deus que amou o mundo. Quando nós falamos, olha, Deus amou o mundo, vem cá, eu vou dizer quem é esse Deus. É um Deus que é Senhor, um Deus que é Rei, um Deus que é triuno. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Deus que amou o mundo não foi o Deus da Testemunha de Jeová. Não foi o Deus dos unicistas que negam a Trindade. Não foi o Deus daqueles que acham que Jesus Cristo foi apenas um grande líder. O Deus que amou o mundo de tal maneira é o Deus que se revelou nas Escrituras como um Senhor. Porém, um Senhor que é 3 pessoas distintas. O Deus que se revelou. Agora, além de entender quem é esse Deus, que é o Deus revelado, não criado por mim, eu tenho que entender um pouquinho desses atributos. Uma coisa que falta às vezes no nosso meio é entender um pouco dos atributos de Deus. Atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos, qualidades que só Deus tem. Atributos comunicáveis são qualidades que Ele comunica à sua criação, que Ele comunica ao seu povo, ou comunica à humanidade. Ali no Salmo de número 102, você pode anotar o sermão e pregar João 3,16. Esse Deus tem esses atributos. Salmo 102, vamos abrir. Verso 27, que Salmo é cantado, não tem versículo, é verso. Salmo 102, verso 27. Um atributo de Deus é a sua eternidade, a sua imutabilidade. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. E aqui fala que o universo, no verso 26, vai ser mudado. Mas Deus é o mesmo e nunca terá fim. E ali em Malaquias, capítulo 3, isso é fundamental entendermos. Qual Deus amou o mundo? Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Agora ajudei vocês. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Diz o seguinte: porque eu, o Senhor, o quê? Não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. A gente não é consumido porque Deus não muda. Imagina se Deus um dia acordasse de mau humor. Acabou a realidade. Acabou o universo. Acabou tudo. Porém, quando a Bíblia fala que Deus não muda, que Ele é o mesmo, isso significa que os seus valores, a sua mensagem, não muda. Então, o Deus que amou o mundo não é o Deus que está debaixo da agenda progressista de hoje, ou do liberalismo de hoje. Mas a minha visão de Deus, a tua visão de Deus, a minha, não importa, importa a visão das Escrituras sobre Deus, porque eu, Senhor, não mudo. O Deus a qual Jesus anunciou a Nicodemos é o mesmo Deus que nós anunciamos hoje às pessoas. Ele não vai mudar. Se o mundo inteiro falar que 2 mais 2 é 5, continua sendo 4. Mas a minha visão de Deus, certa feita ainda na época do Lisboa, quando estava evangelizando, no início, a gente foi evangelizar, aí uma pessoa falou, cada um tem a sua visão de evangelho. Eu falei, e Jesus tem a dele, eu vim falar dele, de Jesus para o Senhor. Porque o que nós vemos hoje? Não, mas essa é a sua visão.
Ah, mas isso aí já mudou, não é mais assim hoje. Não é muito comum essa frase? Porém, o Deus que amou o mundo, que eles querem ser amados por Deus, mas querem criar o próprio Deus para que esse Deus que é eles mesmos, ame eles. Deus que amou o mundo é um Deus que não muda, que tem os seus atributos, um dos seus atributos incomunicáveis, é que ele é imutável. Nós mudamos, nós podemos piorar, melhorar, mudar de opinião, Deus não. Um outro atributo de Deus, que eu quero destacar aqui, ele tem vários. Deus é onipotente, por exemplo, pode todas as coisas. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipresente, pode estar em todos os locais, está em todos os locais. Agora, um atributo desse Deus que amou o mundo, agora eu vou falar um atributo comunicável, claro, não na medida que ele é, mas ele comunica a nós, é sua santidade. Levítico 19:2. Esse Deus que amou o mundo, esse Deus que ama, é um Deus que é santo. Levítico 19:2. Diz o seguinte, deixa que todos achem. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O Deus de João 3,16, ele começa, porque Deus é um Deus que é santo. E esse Deus é um Deus que também é justo. Vamos abrir ali em Isaías 45:21. Logo, como é que esse amor de Deus é um amor que é condizente com seus atributos, não um amor fora de seus atributos. Isaías, mas Deus é amor, então ele ama tudo. Não, porque ele negaria ele mesmo. Deus não pode amar tudo. Deus não pode fazer isso, porque se ele é santo, ele não pode amar a iniquidade. Não faz o menor sentido. Isaías 45:21, deixa eu abrir. Diz o seguinte: anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Outro Deus verdadeiro, obviamente. Deus o quê? Justo e salvador não há além de mim. Então temos aqui que esse Deus ele vai amar de acordo com os seus atributos. O seu amor não será mutável. Não tem uma época que Deus ama uma coisa, agora eu não amo mais, agora eu amo outra coisa. A gente é assim. Deus não. Não há uma época que Deus vai amar algo que seja imundo. Deus ama de acordo com sua santidade, com sua justiça. Deus também é sábio, mas eu queria destacar 1 João 4:8. E aqui temos um atributo necessário de Deus, que é diferente do atributo contingente. O que é um atributo contingente? É algo que Deus pode ter ou não. O atributo necessário é algo que Deus tem pela sua essência. E eu vou explicar isso lendo o texto. 1 João, capítulo 4, verso 8. Esse texto é muito usado, né? Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. O que quer dizer isso? Deus é amor. Quer dizer que a essência de Deus é amor. Agora olha que interessante. Por que é um atributo necessário? Deus não é misericórdia, Deus tem misericórdia. Porque só precisa de misericórdia onde tem pessoas que necessitam dela. Então, se não houvesse a queda, se não houvesse o erro, pessoas miseráveis, não haveria o quê? Misericórdia. Então Deus tem misericórdia. Deus não é misericórdia. Agora, ira. Deus não é ira. Deus tem ira. Por quê? Porque aonde não há desobediência, não há necessidade de ira. Mas já que Deus é amor, Deus tem que ter ira. Porque Deus ama a justiça. Porque Ele é justiça. Então, quando ocorre a injustiça, qual deve ser a reação de um Deus santo? Um Deus que ama a santidade? Ódio à injustiça. Ódio ao pecado. Então, quando falo que Deus é amor, não é que Deus é alguém que fica lá todo frouxo no céu. Eu amo tudo, minha criação linda, maravilhosa. Não é isso. Porque Ele é amor, logo seus atributos, as suas reações são condizentes com isso. Aquilo que Deus ama é condizente com seus atributos, com sua santidade, com sua justiça. Então, quando as pessoas usam, mas Deus é amor.
Isso não significa que Deus aprove as coisas, as coisas que ocorram. Porque Ele é amor, mas Ele é santo. Agora, Ele não é misericórdia, Ele tem misericórdia. Ele não é ira, Ele tem ira. Porque isso decorre de sua justiça, de seu amor, de sua santidade. Quando nós começamos a entender os atributos do Senhor, então, nós começamos a ter um novo relacionamento com Ele. Por que Deus age como age? Por que isso é importante? Porque eu estou conhecendo a pessoa de Deus, em como Ele se revelou. Então, quando eu olho João 3,16, falo, porque Deus amou, que Deus? Como é que esse Deus ama? Ele não vai amar fora da sua própria verdade revelada. Então, Jesus começa falando sobre Deus. Por isso que em todo evangelismo, e eu mantenho isso, eu falo sobre Deus. Quem é Deus? Porque a grande questão, as pessoas não sabem quem é Deus. Mesmo os evangélicos não sabem quem é Deus. Quem é Deus? A santidade de Deus. Agora, quem nós somos? E estamos mal. Aí você começa a falar o que Jesus está dizendo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas note, Ele não está falando para um ocidental do século 21 que está cheio de conceito misturado sobre isso. Está falando para um mestre da lei, que sabia que Deus era santo, que Deus era justo, que Deus era um Deus que era onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabia disso, Nicodemos, mas nós não. Nossa cultura não sabe. Então, primeiro ponto, João 3,16, voltando para o texto de João 3,16, é que quem é esse Deus? E quais são os atributos? Então, entendendo então quem é Deus, porque Deus amou o mundo, o primeiro personagem, o personagem principal daqui, eu posso agora falar do amor de Deus. As pessoas gostam de falar do amor de Deus sem entender quem é Deus. E a gente precisa primeiro entender quem é Deus. Agora vamos ver o amor de Deus. Porque Deus amou o quê? O mundo de tal maneira. Então vemos aqui a extensão do amor de Deus. Deus amou o mundo. Obviamente aqui a única interpretação possível é que Deus amou todos os homens. Porque no capítulo 1, versículo 9 e 10, tem a primeira referência do Evangelho de João ao mundo. Lei da primeira referência, a menos que haja uma coisa no contexto que impeça essa interpretação, ela tem que ser seguida. Verso 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Obviamente o mundo do capítulo 3 é este mundo que foi feito por Cristo e esse mundo que rejeita, essas pessoas que rejeitam a Cristo. Então quando aqui ele fala que ele amou o mundo, está dizendo que ele amou todos os homens. Algumas pessoas de uma linha calvinista vão dizer o seguinte, não, mas o mundo ali é o mundo dos eleitos, porque nem sempre o mundo é mundo e todos é todos. Por exemplo, vamos dizer, quando a Bíblia fala que toda Jerusalém pois ia após ele, não era toda pessoa, mas aí você entende que o contexto hiperbólico, o contexto obriga que não seja cada pessoa, aqui não obriga, porque o mundo o rejeitou, e todos nós em algum momento nós o rejeitamos. Então, obviamente, o mundo ali é mundo. Agora, note bem a coisa maravilhosa do texto. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas e pessoas que ele sabia que não creriam nele. Já pararam para pensar nisso? Aí me questionaram, mas você crê que a eleição é de acordo com a presença de Deus? Então quer dizer que Deus amou pessoas que ele sabia que não creriam nele? Sim. Mas por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus tem que amar a sua criação. Se ele não ama o que ele criou, então ele criou essa criação com ódio. Quando você cria alguma coisa, você é uma pessoa normal, você cria ela com carinho, com amor. Então aqui vai dizer que Deus amou o mundo. Deus amou pessoas que o odeiam, Deus amou pessoas que o desprezam, Deus amou pessoas que nunca vão entregar o seu coração a Cristo, Deus amou pessoas que rejeitarão, e Deus sabe disso. A graça, dia após dia, de maneira impenitente, ele fala isso em Romanos, em Isaías, pois o tempo todo estendi minha mão a um povo rebelde e desobediente. Agora Deus não sabia que o povo era rebelde e desobediente, por que Deus estendeu a mão? Porque ele é amor. Porque ele é amor. Vamos abrir ali em Salmos 145:9, isso é maravilhoso para a gente meditar. Deus amou pessoas que ele sabia que nunca honrariam.
Deus mandou pregar para pessoas que ele sabia que nunca aceitariam. Ele fez isso por amor. Ali em Salmo 145, 9. Deixa eu abrir aqui. Tem um texto maravilhoso. O Senhor é bom para os crentes, e as suas misericórdias são sobre todos os crentes. É o que diz o texto? E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Se alguém é obra de Deus e não foi criado pelo diabo, e não foi, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom para todos. Quando eu leio Deus amou o mundo, eu vejo a extensão desse amor de Deus. Alguns falam, não, mas Deus amou o mundo no sentido que ele amou judeus e gentios, mas o texto não diz que ele amou alguns judeus entre os judeus e alguns gentios entre os gentios. O texto fala que ele amou o mundo, todas as pessoas. Você imagina aquela pessoa que despreza o evangelho, que zomba do evangelho? Sabe aquelas pessoas que pegam um crucifixo e fazem aquelas coisas naquelas marchas? Deus amou aquelas pessoas. Incrível, né? Deus sabia que elas fariam, e ainda assim Deus amou. Sabe aquelas pessoas que rasgam Bíblias, queimam Bíblias, entram em igrejas e depredam igrejas? Deus ama essas pessoas. Sabe aquele cara que escreveu Deus e um Delírio, Richard Dawkins? Deus amou ele. É incrível, o amor de Deus é escandaloso. Deus amou Hitler. Mas Hitler é impossível amar ele, mas Deus não amou Hitler pelo que tem em Hitler. Deus amou Hitler pelo que tem em Deus. Isso é uma dica de como devemos nos relacionar com as pessoas. Não é questão se elas merecem ou não o nosso amor, se elas fizeram por onde ou não. E sim que imitando a Deus, e Deus mandou nós amarmos até mesmo quem? Os nossos. Imagina se Deus me manda amar os meus inimigos e ele assim não faz. Ele seria um hipócrita. Então vemos aqui, Deus amou o mundo. Cada homem, cada mulher é alvo desse amor de Deus. Por isso é bíblico nós dizemos, sim, Jesus te ama. Conversando com uma pessoa relativamente famosa no meio evangélico, eu falei, não, mas a Bíblia fala que Deus ama, e falar Jesus te ama é bíblico. Aonde a Bíblia diz que eu posso dizer para os outros que Jesus e que Deus ama ela? Eu falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se essa pessoa é um ser humano e está no mundo, acredito que o texto é para ela. Por isso que quando Jesus fala para Nicodemos, é um escândalo. Nicodemos, o Deus que eu vim pregar para você, qual se revelou no Antigo Testamento, é um Deus que amou as prostitutas, é um Deus que amou os publicanos, é um Deus que amou até os mestres da lei, é um Deus que amou o mundo. Agora, qual é a profundidade desse amor? Porque amor não pode ser raso. E o texto continua, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a ideia aqui é de uma maneira tão grandiosa, que deu seu Filho unigênito. E aqui a expressão é linda, deu seu Filho unigênito. Aqui a ideia de Filho unigênito, ela é muito profunda. Por quê? Porque deu aquilo que sai dele. Aquilo que sai dele. Aquilo que foi gerado por ele. Como eu já falei algumas vezes, a Trindade, o Mistério Santo. E aqui a gente vai entrar em local e temos que tirar nossas sandálias, porque é santo o local que vamos entrar. Deus, ele gera o Filho é gerado, não criado. Como o sol gera a sua luz. Não há luz sem sol e não há sol sem luz, mas é tudo sol. Não há pai sem filho e não há filho sem pai. O Filho é a expressão exata de quem Deus é, a expressão exata do caráter de Deus. O Filho é a inteligência, a sabedoria de Deus. Então, esta pessoa amada do Filho, porque assim, Deus ama tudo que é bom, correto? Há algo mais bom do que Deus? Então imagina como Deus ama o Filho. Imagina como Deus ama o Filho. Deus dá o seu Filho, aquele que foi gerado por Ele eternamente, geração eterna, para nós. E aqui é interessante uma coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo antes da expiação. A expiação é resultado do seu amor. A Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, correto? Porém, a gente vê aqui que o amor de Deus sobre nós, sua criação, é anterior, cronologicamente falando, de maneira muito humana, à própria expiação. Primeiro Deus ama, depois Deus decide salvar.
Agora, quem Deus amou primeiramente? Nós, todos nós, o mundo. Então Deus decidiu salvar quem? Primeiramente, todos nós. Então Ele fez isso de maneira profunda. Ele dá o seu Filho. E temos aqui o que vai se chamar, convencional na teologia, de Pacto da Redenção. Eu adoro esse nome, porque é isso mesmo. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 10. Deus doou o seu Filho. Quem aqui daria seu filho para pessoas que você sabe que boa parte delas, ou a maioria delas, ainda odiariam você? Agora, dá o seu filho não para ele morar em um lugar longe, dá o seu filho para que ele morra, seja torturado, isso tudo. Alguém aqui faria isso? E se fosse por uma pessoa muito boa, você daria seu filho? Imagina como é grandioso o amor de Deus. Ali em Hebreus capítulo 10... Hebreus 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Que Cristo entrando no mundo diz, a quem? A Deus, o Pai, sacrifício e oferta não quiseste. Mas o quê? O corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, os sacrifícios da antiga aliança, estabelece o segundo, que é o sacrifício da nova aliança, que foi o quê? Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pelo quê? Pela oblação do corpo de Jesus feita uma vez. Aqui temos o diálogo na eternidade do Pai com o Filho, decidindo uma coisa maravilhosa. Imagina só, a criação lá, antes da criação, o Pai e o Filho, né, antes da eternidade, não havia tempo, conversando. Ao criarmos, porque eles criaram, o único Deus criou, haverá uma queda, porque onde há seres livres, necessariamente há outras vontades. E qualquer vontade que não seja igual à minha é pecado. Simples. Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Logo, uma vontade que não é igual à minha só pode ser ruim, imperfeita e desagradável. Tá, o que vamos fazer? Vamos criar e vamos deixar eles serem punidos justamente. Não. Nós o amamos. Nós vamos criá-los à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Aí Jesus fala, então, eis-me aqui, prepara um corpo para mim, que eu vou lá. Antes da serpente Satanás pensar em aparecer ou usar uma serpente, tanto faz, já estava estabelecido, antes da criação do mundo, que Deus iria encarnar, e iria morrer pelos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Agora, quando é que decidiram isso? Na eternidade. Por quê? Por causa do amor. Porque Deus amou. É isso que Jesus está dizendo. Importa que o Filho do Homem seja levantado assim como Moisés levantou a serpente. É isso que ele está dizendo. Esse versículo de João 3,16 é profundo. É maravilhoso. Tem aquela história do Paul Washer, que ele vai viajar, está pregando em um local distante dos Estados Unidos, aí tem uma pessoa que chega depois de sermão e fala, eu entendi tudo que você falou, mas eu sei que eu não sou salvo. Eu sei que Deus não me salvou. Paul Washer cancela a viagem, e ele tinha um câncer terminal, iria morrer em breve, uma doença terminal, alguma coisa, não sei se é câncer, alguma doença terminal, iria morrer em breve. Paul Washer fica horas e horas pela madrugada, lendo os textos, orando com ele, lendo os textos. Aí chega um momento que ele lê novamente pela milionésima vez João 3,16, e a pessoa parou e falou, Deus me salvou agora. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Eu creio. É isso, é o poder da palavra de Deus quando nós compreendemos a imensidão que é esse texto. Deus, o Deus eterno, santo, que amou o mundo e deu o seu Filho. Ali em João capítulo 1, versículo 29, aqui eu acho a King James melhor que a CF, nesse versículo específico. Diz o seguinte, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Olha que interessante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra aqui, airon, ela dá a ideia de tirar, mas carregar sobre si. Está no local, eu tiro e carrego sobre mim, igual tirar o leito. Toma teu leito e anda, tira o teu leito daí. A ideia aqui é que Jesus carregou, e aqui em James coloca, eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Carrega. Porque ele tirar, pode ser, tirou e não tem mais. Mas tem. Mas não é que o pecado não foi jogado debaixo do tapete. O pecado foi colocado sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo carrega, é colocado sobre ele. Quem coloca o pecado sobre Cristo? Deus o Pai. Corpo e oblação do Cristo. Me prepara um corpo. Para quê? Para que você coloque todo o pecado da humanidade. Cada pensamento, cada ação, cada gesto, cada vontade errada, você coloca sobre mim. E o que aconteceu com Cristo? Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E ele soa sangue, fala, minha alma está desesperada até a morte. E o texto fala que ele está apavorado. E a expressão ali é a expressão mais forte no grego para a depressão. Jesus ficou apavorado com isso. Mas ele foi. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já pararam para pensar nisso? Nós não faríamos 1,0001% disso. Na eternidade, se fosse a gente, se fosse deuses pagãos, como os deuses gregos, se fosse Allah, dos 99 nomes de Allah, nenhum é amor, falando, a gente vai criar a humanidade, vai dar problema. Não, vamos criar e vamos deixar assim mesmo. Eu vou lá morrer por eles? Não. Aqui vemos a profundidade do amor de Deus. E vemos também o terceiro ponto do texto, João 3,16. Só um adendo. Aqui no capítulo 1 de João, versículo 29, você vê o seguinte. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, olha no versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois de seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ele está pregando a mesma mensagem 2 dias seguidos. Se fosse hoje, eu ia reclamar. É a mesma mensagem. Mas ele está falando sobre quem? Sobre Cristo. Não tem como esgotar a profundidade desse oceano que é pregar sobre Cristo. 2 dias seguidos, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Tem aquela anedota que o pastor estava lá conversando com o membro, aí o pastor falou que ia pregar tal coisa, e o membro, mas vai pregar de novo? Aí o pastor, você já vive? Não, então vou pregar de novo. Porque isso tem que fixar na nossa mente. Quantas vezes você leu esse texto? Pô, que bonito, né? E foi. Agora, qual é o objetivo de Deus? Porque Deus aqui no texto não diz que salvará todos. O texto não fala isso. Fala que ele amou a todos, mas o texto em nenhum momento diz que ele salvará a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque o mundo já está condenado. Precisa enviar alguém para condenar. O mundo já está condenado, mas enviou para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui, qual é o objetivo de Deus? Primeiro objetivo, proporcionar salvação a todos. Por quê? Por causa do seu amor. Ali em Atos, capítulo 17, certa feita também falaram para mim, mas se Cristo morreu por todas as pessoas, e nem todos serão salvos, Jesus desperdiçou sangue, eu falei, um ato de amor de Deus nunca é desperdício. É uma bobagem isso. O problema não está na eficácia do sangue, está naqueles que não recebem isso. Atos, capítulo 17. Atos 17, verso 24. Diz o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Olha que interessante, lembra que eu falei? Porque Deus amou o mundo, qual Deus? Paulo aqui está especificando. Não é os deuses que vocês adoram, os deuses de prata, ouro. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o quê? Senhor. Não é o que vimos? Deus que é Senhor. Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, como os deuses gregos. É interessante, quanto mais oração você tinha para tal Deus, mais forte o Deus ficava. Quanto mais sacrifício para esse Deus, mais forte Deus ficava. Deus não é assim. Deus não fica maior ou menor se a gente adora Ele ou não. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e respiração e todas as coisas.
E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Deus ordenou como as nações seriam. Para quê? Buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pusessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, ou criados por Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou prata, ou pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Lembra qual Deus? O Deus que nós imaginamos? Não, o Deus verdadeiro. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, o que Deus ordena agora? Ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ora, se Cristo não morreu para todos os homens, a ordem que todos se arrependam não faz o menor sentido. Porque se eles se arrependessem e Cristo não tivesse morrido por eles, não adiantaria nada. Porque é necessário que o Filho seja dado para eles. Então temos aqui a primeira intenção de Deus. Proporcionar salvação a todos. Por quê? Não é porque Ele acha que as pessoas todo mundo vai salvar. Não! Porque Deus amou. A explicação é muito simples, por causa do amor de Deus. Ele quer proporcionar salvação a todos, ao mundo que se recusa a amá-lo. Ele estende a sua mão ao mundo rebelde e desobediente. Ali em 1 Timóteo 4,10, vamos abrir. Então, primeira intenção de Deus, manifestar seu amor, dando Jesus Cristo a todos. E a segunda intenção dessa expiação, a gente vai ver depois, é a manifestar sua justiça, porque só vai ser salvo quem? Aqueles que creem. 1 Timóteo 4,10 diz o seguinte: por que nós trabalhamos, por que nós sofremos as coisas na igreja, por que nós vamos falar do evangelho às pessoas de jeito, por que a gente tem, às vezes, fica triste? Por quê? Paulo fala, por isso trabalhamos e somos elogiados. Injuriar, o cristianismo não tem a menor lógica, em muitos aspectos, tem a menor lógica. A nossa religião é extremamente desconfortável. Por isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente de quem? Dos fiéis, daqueles que creem. Então aqui é a dupla intenção do amor de Deus: proporcionar salvação a todos e salvar efetivamente aqueles que creem. E aqui eu quero me destacar: salvar aqueles que creem, voltando para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Note uma coisa: para que todo aquele que nele crê. Aqui é um particípio presente, pisteuo. É aquele que crê, não aquele que acreditou. Entenderam a diferença? Não é salvar aquele que um dia acreditou. É particípio presente, aquele que está crendo. A fé contínua é uma condição necessária à salvação. Eu um dia fui crente, me batizei, levantei a mãozinha, botei lá no cartãozinho dos americanos que eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, e agora eu vivo como se Deus não existisse. É salvar aquele que crê, não aquele que acreditou. E olha que eu sou batista e nem creio em pede salvação, eu não creio mesmo. Só que a ideia é que um dia eu fiz um ato no passado que não tem mais nenhuma influência na minha vida, isso não vale de nada. O texto é muito claro, aqui é um particípio presente. Aquele que crê. A fé contínua é uma condição necessária para a salvação. Wesley, comentando Hebreus 3,6, vamos ler? Porque o Senhor não pode salvar aquele que não crê mais. Por quê? Para se achegar a Deus é preciso que creia que Ele exista. E existir aqui, e é galardoador do que os buscam. Não é eu creio que existe uma divindade chamada Deus, Jesus, não é isso. Hebreus capítulo 3, verso 6. Aqui faz um paralelo entre Moisés e Jesus, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Se aqui tem um condicional. O quê? Se tão somente conservarmos firmes a confiança e glória da esperança até o batismo. Até o quê? O fim. Deus amou o mundo de tal maneira, de seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê
crê, presente, tenha o quê? Não pereça, porque gente vai perecer, mas tenha a vida eterna. Wesley diz o seguinte: a fé que opera pelo amor e manter-se firme a sua confiança do início ao fim. Essa é a fé de João 3,16. Eu creio em Deus. A fé é um exercício contínuo. Então temos aqui o que Jesus está falando? Está falando de Deus. Está falando também do amor de Deus. Não é esse amor aguado que as pessoas inventam, porque não é o Deus aguado delas. E está falando desse objetivo. O objetivo do amor de Deus é, primeiro, honrar quem Deus é, que é amor, então Ele ama a todos. O segundo objetivo é salvar um grupo específico de pessoas. Os crentes, aqueles que creem, aqueles que depositaram sua confiança, depositam sua confiança e depositarão sua confiança no Senhor. É esse o grupo que é alvo salvífico de Deus. Vamos estar mais claro agora o que Jesus falou a Nicodemos aqui? Não é apenas uma frase bonita, é toda a essência do Evangelho. A essência do Evangelho. E cada ponto aqui daria um sermão inteiro. Quem Deus é, a extensão do amor de Deus, a geração eterna, a expiação. Deus nos diz que nos ama e por isso Ele deu o seu Filho em nosso lugar. O que nós devemos fazer? Confiar nisso até o fim. E agora a gente pode, acho que está todo mundo com a mesma versão hoje, fazer uma leitura uníssono desse texto, compreendendo melhor. Sabe que é a leitura uníssono, né? Todo mundo junto, um único som. Vamos lá? Vou começar. Deixar que todos achem João 3,16. Vocês já decoraram, mas vamos abrir João 3,16. Vamos achar o texto de João 3,16, que está antes de João 3,17 e depois de João 3,15. Eu sei que vocês decoraram João 3,15 e João 3,17. Todo mundo lembra, porque lembra 16. Diz o seguinte: por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mensagem do Evangelho. Mensagem linda e maravilhosa do Evangelho. Deus, antes de tudo, nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, Ele deu o seu Filho. E dando o seu Filho, em nosso lugar, devemos crer nisso até o fim. Que esse texto não seja apenas um texto. Que seja aquilo que motive você a trabalhar pelo Senhor. Porque Ele fez muito mais do que merecemos. Amém? Vamos cantar um hino agora.